Até que um dia eu estava muito mal mesmo. Aí eu decidi ir nessa reunião. Aí ele me deu esse livro. Ali eu fiquei animada com esse livro, comecei a ler. E aí eu fui no Piauí novamente, que eu tinha que passar lá novamente nos médicos lá. E aí eu passei uma semana lá no Piauí. Eu ia de médico em médico, resolvendo, fazendo exame, um monte de coisa. E eu com aquele livro, eu fiquei tão apegada com aquele livro que eu andava com ele na rua, nas clínicas, em casa, eu dormia com ele, porque todas as vezes que eu sentia uma crise, que eu li um versículo ali daquele livro, eu melhorava. As crises sempre eram de 15 a 20 minutos. Era um terror, porque eu começava a me tremer, dava falta de ar, acelerava o coração. Eu olhava, via a mesa, um lado preto, outro branco, eu via as coisas estranhas, eu começava a rapar, eu dizia, não, eu tô morrendo. Olhava para as minhas mãos, via preta, só eu via minha mão preta da cor de carvão. Eu dizia, tô morrendo, eu vou morrer, você não tô vendo a cor da minha mão. E todo mundo dizendo, não, você tá bem, sua mão tá rosada. Digo, não tô. Aí lá no Piauí, eu para todo lugar que eu ia era com aquele livro. Voltei pro Maranhão, para casa, e ali eu com o livro. Para onde eu estava, eu dormia com ele, porque ali foi meu socorro, ali foi meu refúgio. Aquele livro, A Nova Descoberta, o nome, a Grande Descoberta, aliás, A Grande Descoberta, era o Novo Testamento todinho. Ali eu comecei a ler do início e eu lia todo dia, toda hora eu lia um versículo, e foi lendo aquele livro de uma forma tão grande que sempre eu me sentia bem. Só que eu não ia tanto assim na igreja. Ali a gente ficou numa situação tão miserável naquele lugar que a gente não tinha condição nem de estar ali, a gente não conseguia nem pagar, o dono pediu ponto. A gente ficou numa situação que não tinha mais lugar para a gente morar, a gente não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar luz, a gente ficava devendo, a gente não conseguia ter alimento. Ali era minha mãe que ajudava, algumas pessoas que ajudavam a gente, era um sofrimento, e meu esposo no jogo. Ali a gente teve que pedir ajuda para o prefeito na cidade, para dar ali aquele ponto na rodoviária para a gente morar, porque a gente não tinha mais condição nem de pagar o aluguel, nem trabalho, nem nada. Ali a gente foi falar com o prefeito para ceder aquele ponto que é a parte do restaurante. Ali, quando ele arrumou o ponto, a gente foi lá, lavou tudo e reformou lá dentro, fez quarto para morar. E nessa época a minha filha Scarlett estava com muito problema, porque por conta daquela queda ela começou a sair tumor em outras partes do corpo dela e nas mãos, onde eu tive que levar ela no médico. Aí o médico falou que teria que raspar o cabelo dela na parte de trás toda ali, por conta daquela situação, e eu não queria fazer aquilo. E ela chorava muito que ela não queria raspar o cabelo dela era muito grande, bonito, e eu com as outras crianças, aquela luta com aquela menina, eu também passando muito mal, mas ali eu fumava muito. Ali chegou um tempo que a gente conseguiu alugar uma casa do lado para morar, só mesmo para dormir. E ali naquele lugar, a gente começou também a trabalhar ali naquele lugar. E aonde ali naquele lugar, eu fumava demais. E a minha mãe me chamando para ir na igreja dela lá. E eu não queria ir. Aonde eu fui com ela várias vezes na igreja dela. Aí um dia, ela falou lá, o pastor falando sobre dízimo, oferta, essas coisas, eu não entendia nada disso. Ela falou, não, essa daí vem para a igreja, ela não dá dízimo, ela não dá oferta. A igreja lotada de gente, todo mundo olhou para mim. Ali ela sai daqui, quando ela sai já é para fumar. Ali eu fiquei com muito ódio naquela hora. Eu pensei comigo, nunca mais eu vou nessa igreja. Mas ela estava falando a verdade, porque eu levava o isqueiro e o cigarro para a igreja da minha mãe lá. Eu ia só para ir, mas eu não queria ir para essa igreja de jeito nenhum. E mesmo da situação que eu estava, tendo todas as crises, passando por a miséria que eu estava vivendo, mas eu não queria ir não. Não queria nem saber de ir para essa igreja. Ali quando terminou aquela reunião, porque eu já estava agoniada. Todas as vezes que eu ia para a reunião, eu já ficava impaciente. Eu falava comigo mesmo, meu Deus, esse pastor é muito chato. Eu vejo a hora dessa reunião acabar porque eu quero ir me embora. Eu não aguento mais isso. Eu tô cansada disso. Aí a gente acabava que ia embora. Aí na estrada, quando dropava a esquina, ali eu pegava o isqueiro e o cigarro e acendia e descia fumando. Era toda a vida assim que ela inventava de me chamar para mim para a igreja dela. Aí nesse dia que ela falou isso, eu disse, nunca mais eu vou nessa igreja. Eu fiquei muito revoltada demais. Ali no outro dia eu queria fumar e não tinha cigarro. Pedi pro meu esposo, ele disse, não, se você quiser, vai ter que comprar, porque eu não vou dar o meu não. Aí tinha um amigo que era muito íntimo com a gente, aí eu pedi para ele também, ele disse que não ia dar. Aí eu me senti muito humilhada naquele dia. Aí eu tinha uma moeda de 50 centavos. Aí eu pedi meu filho para ir comprar esse cigarro. Meu filho foi lá, comprou.
Aí eu fui na vizinha que estava ali do lado, essa vizinha sempre cantava muito na igreja uma música, e eu fui pedir essa fita para mim colocar nesse sonzinho lá que botava a fita, para mim ouvir essa música. E ali eu já estava com os 5 cigarros, porque eu queria comer o biscoito, mas ao mesmo tempo eu queria fumar. E eu pensei, e agora o que eu faço? Eu não sei se eu compro o biscoito ou se eu compro o cigarro. E acabou que eu decidi para comprar 5 cigarros, que era o único que dava. Ali eu me sentei, ali nesse horário já era à noite, não era pela manhã, era à noite. Quando eu me sentei ali, peguei 1 litro de bebida quente mesmo, uma bebida das mais ruins que tinha. E eu peguei aqueles 5 cigarros e isqueiro. E eu botei aquela música ali para tocar. Ali naquela hora, eu estava muito revoltada, com raiva do povo da igreja. Eu falei assim, olha Deus, tu tá sabendo, né? Que naquela igreja nunca mais eu vou lá, né? Porque eu odeio todos aqueles crentes, eu odeio a minha mãe, porque ela falou mal de mim dentro daquela igreja, todo mundo olha pra mim. Mas tem uma coisa, eu não vou lá naquela igreja mais não, eu nem queria mesmo ir lá, foi ela que inventou do que eu ia. Então por que ela ficou inventando pra mim nessa igreja? Ali naquela hora, eu falei, olha Deus, tem uma coisa, eu não quero parar de fumar, eu não quero parar de beber, e eu odeio tudo que é crente, eu odeio minha mãe, eu odeio todo mundo, eu falando ali. E eu botei a música pra tocar, e o nome da música é a dose mais forte dentro de mim. A música, é a dose mais forte dentro de mim, o nome dessa música. E ali eu ouvindo aquela música, eu comecei a chorar, chorando e bebendo e fumando e falando ali para Deus, dizendo, mas tem uma coisa, Deus, eu quero combinar um negócio contigo agora, vamos fazer aqui uma coisa. Mas primeiro eu quero que tu saiba disso, eu não quero parar de beber, eu não quero parar de fumar, eu odeio aqueles crentes para a igreja deles, eu não vou, e nem, eu tô com raiva da minha mãe também, tu sabe muito bem disso. Mas agora vamos fazer aqui um negócio. Me ensina como que eu posso estar devolvendo esse dízimo, essa oferta, porque eu não sei como que é isso. Mas em troca eu quero que tu faz eu parar de fumar e de beber, porque todo mundo vive se metendo na minha vida, falando do cigarro que eu fumo, falando que eu ando bebendo e se mete na minha vida. Mas vamos fazer esse negócio. Mas tu sabe, eu não quero parar de beber de jeito nenhum nem de fumar. Eu não tenho o menor interesse nisso, mas vamos fazer esse combinado aqui nós dois. Se tu fizer eu parar de beber e de fumar, eu vou devolver o dízimo e a oferta, porque aí eu não vou mais beber nem fumar. Mas tem que parar, tu me ajuda a parar de beber, de fumar, porque eu tô com muita raiva de todo mundo. Eu odeio essas pessoas que se metem na minha vida. Mas na verdade eu fumava tanto. Eu já estava numa situação tão miserável que nós tínhamos perdido tudo. Ali morando na rodoviária e trabalhando ali dentro naquele ponto. Ali a gente dormia naquele outro lado que era para dormir, que eu não tinha mais condição de ficar dormindo na rodoviária com as crianças e trabalhando ali. Meu esposo botou um bar lá dentro, botou uma mesa de jogo e ali não dava mais. Então a gente alugou do lado só para dormir. Ali, aquilo ali, eu jogava aqueles tocos ré de cigarro que eu já tinha fumado. E depois, quando eu não tinha um cigarro, eu saía catando tudo que era toco ré de cigarro. Eu desmanchava eles e fazia outro cigarro enrolado num papel para mim fumar, do tamanho que era a miséria. E bebendo aquelas bebidas velhas ali. Todo dia eu fazia isso, catando aqueles tocos ré de cigarro fedorento. Eu já estava numa miséria tão grande que ali eu já estava fumando cigarro de pacote, o fumo do pacote. Tinha um compadre meu que fumava, e sempre quando ele aparecia, eu pedia, ele me dava ali a quantidade. Porque eu não tinha dinheiro nem para comprar o cigarro. Então eu estava fumando esse fumo. E daí, nessa hora que eu falei isso para Deus, era de noite. Quando que eu botei esse litro de bebida, botei esse som na frente, e peguei esses 5 cigarros, essa bebida, ele bebendo e chorando e falando ali, e falando com Deus naquela hora. Que se eu não sabia de Deus nada, mas eu tinha ouvido falar lá naquela igreja, então eu conversei com ele naquela hora. E naquela hora que eu falei essas coisas, eu dei uma tontura muito grande com ânsia de vômito nessa hora. Eu pensei que eu ia morrer. Eu senti uma coisa muito estranha. Aí eu falei assim, poxa, agora eu já vou morrer mesmo. Olha o que está acontecendo, eu vou dormir. Eu já tinha fumado os 5 cigarros, tinha bebido demais, já estava passando mal, eu deitei e dormi. Quando eu acordei, que sempre eu acordava às 5 da manhã, ali já era pensando em fumar. E beber era cedo. Todo dia eu bebia tanto, que eu fedia a cigarro, fedia a bebida. Eu era fedorenta, o suor só suava bebida e o fedor era só cigarro. O cabelo era puro fumo. Porque eu fumava demais, ali não me controlava não. Eu não tinha como, eu não tinha vontade de parar de beber. Meu esposo reclamava comigo que eu bebia demais e não adiantava ninguém falar. E passando mal, tendo crise. E ali mesmo que eu li aquele livro, mas eu não entendia quase nada daquele livro. Eu não entendi, eu li ali, mas ali eu ficava sempre tendo aquelas crises terríveis, por conta que cada vez eu bebia, tomava remédio, misturava tudo e passava mal. Mas só que nesse dia, quando eu acordei,
Quando eu lembrei que eu não tinha fumado, isso já era umas 11 horas da manhã. Aí eu pensei assim, olha, hoje eu não bebi nem fumei. E aí eu fui lá na rodoviária, lá, que meu esposo ficava vendendo as bebidas lá, e vendia cigarro e tudo. Quando eu entrei ali, que eu vi aquelas pessoas fumando, aquela bebida bebendo, eu comecei a ter ânsias de vômito. Eu comecei a passar mal, comecei a me dar muita tontura. Ali eu não estava mais aguentando aquela cheiro daquelas coisas. E eu fiquei ruim, passando mal, me sentindo mal, não, voltava. Aí eu ficava lá na casa, lá onde a gente dormia, porque eu não aguentava aquele cheiro daquelas bebidas e aquele fole de gente, já estava criando enjoo de tudo aquilo ali. Ali eu já não sabia mais o que eu ia fazer, porque eu estava tendo aquelas crises, mas ao mesmo tempo eu não conseguia resolver a situação. E com minha filha doente, toda cheia de tumor, ela era tão doente que as mãozinhas dela saiu um monte de tumor, o dedo ficou duro, os pezinhos dela ficou tudo inchado, cheio de tumor, ela não conseguia ficar em pé, a gente não conseguia dar banho nela em pé, tinha que ser sentada, alguém segurando de tão fraquinha que ela era. E a gente corria com ela pro médico e cuidava de um jeito e de outro e nada dessa menina ficar bem. E era uma coisa terrível mesmo a situação. Bem complicada essa nossa situação com esse problema dessa menina e eu também, do mesmo jeito. Só que ali eu parei de beber e de fumar, eu já não bebia. Mas eu ainda continuava com as crises de pânico, de medo, ansiedade. E mesmo quando vinha ali, de novo eu ia ler o livro. Aí um certo dia, eu ouvi um carro de som na rua. E o carro de som falava, você que está passando por problema de medo, você que está vivendo na miséria, você que perdeu tudo, você que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu fiquei escutando aquilo. E eu era uma pessoa que em todo lugar que a pessoa dissesse, tem alguém que faz um trabalho, faz isso, eu estava lá. Eu ia até para o Piauí, aonde fosse maior atrás, para resolver a situação que eu estava enfrentando. E em todo lugar eu ia. Onde dizia, tem alguém, eu já estava lá nesse lugar, buscando ajuda. E nada de resolver aquela situação. Nunca conseguia. Aí quando eu ouvi esse carro de som falando, no ginásio 31 de março. Eu pensei, eu vou nesse lugar, eu vou lá. Aí a primeira pessoa que eu chamei foi o meu filho Dave, minha filha Maria e meu esposo Avelino. Foi comigo, vamos nós três. Porque a gente estava enfrentando muita luta. E aí a gente chegou lá participando da reunião. Eu gostei muito dessa reunião. Fiquei até animada. Só que aí depois eu fiquei sem saber aonde essa reunião ficou. Ali, como eu já tinha parado de beber e fumar, aí eu queria saber como era que eu ia devolver aquele dízimo e aquela oferta. Eu não sabia como era. Eu só falei para Deus que eu ia fazer, mas eu não tinha com quem falar. Eu digo, naquela igreja lá eu não vou nunca mais. Não vou, não adianta que eu não vou mais, eu não fui mesmo. Aí fiquei, agora eu não vou saber como que eu vou devolver esse dízimo, essa oferta, porque eu não sei o que é isso, eu não entendo, preciso de alguém para me ajudar. Aí foi que um dia, um amigo que tinha ido, vizinho ali, naquela reunião que eu fui, naquele ginásio, ele me viu passando, aí chamou, oi dona Raimunda, a senhora tá sabendo que aquela reunião continua aqui em lugar tal? Tem um obreiro que vem de uma cidade aí fazer essa reunião. Aí falou lá o dia da semana, que eu não lembro, né? E então eu disse, eu não sabia, e agora? E se você quer ir com a gente vamos junto, tal hora. Eu disse, tá bom, eu vou com vocês. Aí eu comecei a ir pra lá. Eu ia todas as vezes que eles iam, era uma vez por semana que ele vinha, mas todas as vezes eu tava pronta pra ir com eles. Começou a ir só eu mesmo, eu ia com eles. E ali eu fui aprendendo, ali eu fui ouvir, fui pedir orientação, como era esse negócio desse dízimo, que eu não entendia nada. Ali eu queria aprender a devolver, porque ali eu tive uma resposta de algo que eu estava procurando, que já tinha andado por tudo que era lugar para mim me curar daquele problema, e eu não curava, eu bebia demais, eu fumava, eu tinha aquelas crises, aqueles ataques terríveis, passando fome, passando miséria, pedindo favor, pedindo emprestado. Ali era uma humilhação, a gente tinha que estar pedindo ajuda até para minha mãe, e pedindo para todo mundo, a gente passava fome. Teve um dia que a minha filha, já era uma grandinha, ela desmaiou de tanta fome que ela estava. Ali foi o maior desespero da minha vida nesse dia. Eu fiquei desesperada e é por isso que eu ia buscar ajuda para tudo que era lugar. Onde dizia que tinha alguém que fazia alguma coisa, eu estava ali. E o que pedisse eu fazia, mas não resolvia. Aí eu continuei ali naquele lugar, indo para aquelas reuniões, participando nesse lugar uma vez por semana. E aí só eu que ia, mas ali eu fui aprendendo aos poucos, né, que eu não entendia nada. Ali eu já comecei a saber como era que devolvia o dízimo. E eu comecei a participar dessa reunião, dia após dia, até que mudou de local, alugaram um lugar mais perto do centro.
Ali era um núcleo que eu faria naquele lugar. E ali eu comecei a aprender o que eu estava precisando. E ali eu dei continuidade naquilo, porque eu me interessei e tudo que eles falavam estava acontecendo comigo. Então ali eu disse, a partir de hoje eu vou ficar aqui. Eu e minha família vamos vir para esse lugar, gente, todo mundo junto, vamos aprender como usar essa fé e fazer o que eles estão ensinando. Ali foi uma decisão que eu tomei naquele dia e me firmei.